seja por conta de eventos catastróficos, pela força da natureza ou mesmo pela falta de interesse de seus habitantes. Muitas cidades que um dia já prosperaram, hoje em dia estão totalmente abandonadas. E quando uma cidade perde toda a sua população, tornando-se praticamente deserta, ela recebe o apelido de Cidade Fantasma. Mas se você acha que essas cidades existem apenas no exterior, saiba que você está enganado. No vídeo de hoje, você vai conhecer algumas cidades fantasmas que ficam bem aqui, no Brasil. Fordlândia. A Fordlândia foi uma iniciativa pessoal de Henry Ford, o criador da multinacional que carrega o seu nome e que até hoje se destaca na produção de automóveis. A ideia do empresário era criar um município que viesse a se tornar um grande polo na produção de látex, produto muito utilizado em seu negócio durante a fabricação de pneus. Fordlândia foi fundada em 30 de setembro de 1927 no estado do Pará, mas a sua história está longe de ter sido um sucesso. Os responsáveis pelo projeto da cidade não perceberam que o solo do local era infértil e nada apropriado para o cultivo das seringueiras. Mas esse foi apenas um dos vários problemas que acabaram por destruir o projeto. Em 1945, depois de várias revoltas envolvendo os trabalhadores, o projeto de Henry Ford foi desativado. A cidade não foi totalmente abandonada, mas o número de habitantes caiu consideravelmente. Hoje em dia, apenas cerca de 1.000 pessoas vivem por lá, aproveitando de uma estrutura bem interessante deixada para trás pelos americanos. Mas com tão pouca gente circulando pela cidade, a sensação é mesmo de estar em uma cidade fantasma. Airão Velho. O povoado de Velho Airão fica localizado no estado do Amazonas e, apesar de ter uma história importante, hoje em dia está praticamente inabitado. Em 1694, a vila de Velho Airão foi fundada às margens do Rio Negro e ela teve bastante relevância na história amazonense desde a época dos colonizadores portugueses até a Segunda Guerra Mundial. É que durante a guerra, a cidade vivia muito bem fazendo negócios com os aliados, principalmente com a venda de borracha, um produto que era muito cobiçado durante o período. Mas com o fim da guerra, os ingleses, que eram os principais compradores da borracha produzida por lá, deixaram de fazer negócios com a cidade. Isso acabou levando à sua falência e, consequentemente, muitos moradores deixaram o local, como já era de se esperar. Atualmente, Airão Velho é considerado um patrimônio nacional e não possui nenhum morador oficial. As únicas pessoas que passam por lá são visitantes ocasionais. Se você gosta de conhecer lugares curiosos com uma história interessante, essa pode ser uma boa pedida. Igatu. Igatu é uma cidade do estado da Bahia, que no passado teve muito sucesso com a exploração de pedras preciosas. Chegou a ter quase 10.000 moradores, sendo que a grande maioria trabalhava nas minas ou em outros setores relacionados à extração das pedras. O declínio dessa cidade se deve à queda na produção dos diamantes, que pouco a pouco foi levando a cidade à falência e fazendo com que muitos moradores deixassem o local. Atualmente são pouco mais de 300 habitantes que têm residência fixa por lá. Mas não pense que o fato da cidade estar abandonada faz com que ela também tenha sido esquecida. Igatu costuma receber muitos visitantes todos os anos, graças ao turismo ecológico da Chapada Diamantina, que passa por lá. Sem dúvidas, é um local para se colocar no roteiro, caso você seja daquelas pessoas que gostam de viajar por lugares com paisagens bonitas e naturais. Ararapira.
Ararapira é uma cidade muito antiga, localizada no interior do Paraná. A data de sua fundação não é bem clara, mas se perde no meio da história do Brasil. Mas hoje em dia, a cidade não possui mais nenhum habitante fixo, já que todos eles acabaram se mudando para cidades próximas, um pouco maiores. Ararapira só pode ser visitada por barcos, mas somente em 2 épocas do ano o local recebe visitas. Uma delas é no Dia de Finados, em que moradores de cidades vizinhas vão até o local para visitar o cemitério, que é o único da região. E a outra é no dia de São José do Ararapira, padroeiro da cidade. Uma curiosidade interessante é que os barqueiros que fazem a travessia contam uma lenda de que a cidade é mal assombrada. Segundo eles, é possível ouvir risadas durante a noite e há um estranho cheiro de sangue na trilha que parte do centro da antiga cidade e vai até o cemitério. Se o que dizem é verdade, não há como saber, mas as lendas já fazem parte do folclore da região. Vila de Biribiri. A Vila de Biribiri, localizada próximo a Diamantina, em Minas Gerais, é um antigo povoado que foi fundado no século XIX. O local teve sua história ligada à produção têxtil, com grande parte dos seus antigos moradores trabalhando em fábricas de tecidos. Mas quando a fábrica encerrou as suas atividades por lá, pouco a pouco, os moradores também foram deixando o local, como já era de se esperar. Hoje em dia, pouquíssimas famílias ainda vivem na antiga cidade, e são elas que cuidam para que Biribiri não fique com um aspecto abandonado ou fantasmagórico. Os poucos moradores pintam as casas de branco de tempos em tempos, o que faz com que a vila não pareça assim tão abandonada. Ouro Fino. O antigo Arraial de Ouro Fino, como o nome já indica, foi uma cidade bastante ligada com a busca pelo ouro nas proximidades do rio Uru, em Goiás. A cidade é bastante antiga. Foi fundada em 1727 e teve grande relevância durante o boom da corrida do ouro naquela região. Mas pouco restou daquela época. Hoje em dia, Ouro Fino é um pequeno povoado com apenas 3 propriedades particulares e pouquíssimas pessoas que de fato vivem por lá. Grande parte das estruturas antigas estão em ruínas, o que serve como atrativo para alguns turistas que passam por lá em busca de conhecer um pouco da antiga cidade do estado de Goiás. Como você pôde ver, o Brasil está repleto de cidades fantasmas, muitas das quais você provavelmente ainda não tinha ouvido falar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser alertado sobre nossos próximos conteúdos. Ah, e não se esqueça também de deixar um comentário, contando para nós qual dessas cidades chamou mais a sua atenção. Até a próxima!